Evangelho de Mateus, capítulo 15. Então vamos, portanto, abrir a palavra do Senhor Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, no seu capítulo 15, e os irmãos assentados reverentemente vão acompanhar a leitura a partir do verso 21. Mateus, capítulo de 15, versos de 21 a 28. Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. Assentados reverentemente, os irmãos acompanharão a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a tua fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, que nós vamos decifrar, nós vamos aprender nele, é um texto que, como os irmãos acabaram de ouvir e acompanhar a leitura, narra de um milagre de Jesus, mesmo ele estando ausente do local no qual ocorreu o milagre. E a ênfase que eu dei no final da leitura é exatamente a qualificação que o Senhor Jesus Cristo faz daquela mulher. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Os irmãos têm acompanhado no decorrer dos domingos anteriores, irmãos, que nós estamos estudando sobre o tema fé. E nós estabelecemos um tema, um título para essa série de sermões, que é Fé e Vida Cristã. E hoje é o sermão de número 4 desse mesmo tema, Fé e Vida Cristã. E hoje nós estamos analisando, irmãos, a natureza de uma grande fé. No domingo passado, nós estudamos a natureza de uma pequena fé. E hoje nós vamos estudar o tema, a natureza de uma grande fé. Conforme nós já vimos nos sermões anteriores, irmãos, a Bíblia fala de fé. Jesus Cristo também fala de uma pequena fé, que nós também já estudamos. E hoje nós estamos diante de um texto no qual Jesus Cristo fala de uma grande fé. Vimos a natureza da pequena fé no domingo passado e o nosso propósito hoje, irmãos, é estudarmos a natureza da grande fé. Como nós podemos qualificar uma grande fé? Para quantas pessoas o Senhor Jesus Cristo disse: ó, que grande fé? Poucas vezes nós vamos encontrar, irmãos, palavras de Jesus sendo dirigidas nesse sentido, de qualificar uma grande fé. Portanto, nessa quarta mensagem, irmãos, sobre a fé e vida cristã, nós queremos meditar sobre esse tema, a natureza de uma grande fé, tendo por base o texto que nós acabamos de ler. Portanto, vamos analisar o contexto desse texto. Jesus tinha acabado de deixar a cidade de Genezaré. Ele deixou a cidade de Genezaré e lá ele tinha efetuado muitas curas, inclusive em Genezaré ele curou a sogra de Pedro e continua. E aí ele sai daquela região e ele vai para a região da Fenícia. Ele vai para uma região de duas cidades muito importantes, e essa região abrangia as cidades de Tiro e Sidom. Essas duas cidades, irmãos, elas possuíam um porto comercial muito importante
da navegação antiga. E para lá o Senhor Jesus Cristo vai. Essa narrativa, irmãos, nós a encontramos em Mateus e nós também a encontramos em Marcos. Mateus e Marcos narram este fato. Nos diz o texto de Marcos, narrando esse mesmo texto, que quando Jesus chega à cidade de Tiro, ele não quer que ninguém saiba que ele está lá. Ele entra numa casa e ele pretende ficar aparentemente anônimo. Só que essa mulher, ela percebe que Jesus entrou ali, ela sabe identificar a figura de Jesus, e ela vai até lá e começa então a relatar para Jesus, enquanto Jesus caminha, enquanto Jesus está se dirigindo até aquela casa, juntamente com seus discípulos, ela vai clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E ela vai clamando, e no que ela vai caminhando e clamando, chega uma hora que os próprios discípulos dizem para Jesus: Senhor, manda essa mulher de volta, porque ela está falando muito. Ela vem clamando atrás da gente. Já que o Senhor quer ficar anônimo nessa cidade, o Senhor não vai conseguir, porque ela vai denotar a sua presença aqui. Então, despede que é melhor. Aí vai o diálogo de Jesus com seus discípulos. Jesus diz: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher se aproxima então de Jesus e ela o adora dizendo: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. E aí tem início o diálogo de Jesus com aquela mulher. Então Jesus, sabendo que aquela mulher não era judia, ela era cananeia, da região de Caná. Marcos nos diz que ela era grega, de origem sírio-fenícia. Então aí nós compomos a situação do perfil daquela mulher. Ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Israel, e sabedora disso, Jesus Cristo dialoga com ela dizendo: não é bom nós pegarmos o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa palavra que está aqui traduzida no português, irmãos, cachorrinhos, é uma palavra bem carinhosa e diz respeito aos cachorrinhos pequenininhos mesmo, né? Que de tão pequenininhos você carrega-os no colo, aqueles pets bem pequenininhos mesmo, né? Então Jesus Cristo diz: olha, a gente não tira o pão da boca dos filhos e dá para os cachorrinhos pequenininhos. Os cachorrinhos, eles comem migalhinhas, né? O que resta. Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, que a prioridade do ministério dele é para os judeus, não para os não-judeus. E aquela mulher, com muita sabedoria, diz: é verdade, ninguém tira o pão dos filhos e dá para os cachorrinhos, mas olha, os cachorrinhos se alimentam das migalhas. E exatamente depois dessa resposta, Jesus Cristo diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Pronto, encerra-se o diálogo aí, e nos diz o texto de Mateus que naquele instante, aquela filha daquela mulher que estava sofrendo com espíritos imundos, ela é curada. No instante em que Jesus Cristo diz: grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Bom, irmãos, o nosso objetivo é, a partir da explicação desse texto, extrair lições que nos façam aprender sobre a natureza de uma grande fé. Como qualificá-la? Vamos então à natureza de uma grande fé. O primeiro aspecto que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, é que uma grande fé, a natureza ou a primeira natureza de uma grande fé, é que a grande fé ela é capaz de enfrentar e vencer barreiras geográficas, religiosas e culturais para estar diante de Jesus. Uma grande fé, ela tem essa natureza, ela é capaz de vencer barreiras geográficas, culturais e religiosas para estar com Jesus. Vamos estudar sobre isso. De onde aquela mulher veio até o local aonde Jesus se encontrava, irmãos, era uma distância considerável para os padrões da época. Era uma distância que superava 40 quilômetros. Isso na antiguidade, não é, irmãos? Sem veículos velozes, sem meios de transporte de última geração, quando geralmente muitos desses meios de transporte eram falhos. Muita dessa caminhada era feita a pé, pois bem, aquela mulher ela vence uma barreira geográfica. Para uma mulher, naquela época,
muito grande. Irmãos, essa distância, irmãos, equivale a aproximadamente a distância da corrida de uma maratona, que é de 42.215 metros, 195 metros. Então aquela mulher, ela vence uma barreira até pela sua condição social. Ela é uma mulher. E na sociedade antiga, a mulher sempre foi vista como algo frágil, algo sem forças. Mas ela tinha um grande problema. E diante dessa separação geográfica, ela diz: aonde Jesus está? Ela ouve dizer que ela está distante geograficamente, pois ela vence essas barreiras geográficas. E não imaginemos nós, irmãos, que nesse trajeto era todo plano. Não, havia muitas montanhas. Ela estava exposta aos perigos, a salteadores, num sol muito forte, um lugar onde provavelmente não havia muitas áreas de descanso, mas ela quer se encontrar com Jesus. Ela vence essas barreiras geográficas. O texto nos diz ainda, no texto de Marcos, irmãos, que narra, nos informa que ela era grega. Olha só, os gregos, irmãos, eles acreditavam na mitologia grega, não em Jesus. E tradicionalmente, se ela tinha essa origem grega, como nos diz o evangelista Marcos, ela nasceu ouvindo sobre todas as histórias da mitologia, não de Jesus. A noção que ela tinha de Deus não era de Deus uno, mas do politeísmo que traz consigo toda a mitologia grega. Então aquela mulher, certamente, desde a sua infância, quando a sua filha começa a manifestar os seus problemas espirituais, ela vai recorrer à sua noção de religião que ela possui. Para eles, Deus é Zeus, quem cuida do mar é Poseidon, e assim para cada área da vida tem um Deus. E certamente ela foi atrás dessa sua historicidade religiosa e nada resolveu na sua família. Portanto, é hora de ela abandonar as suas relações religiosas com o politeísmo da mitologia grega e abraçar um Cristo poderoso. Uma grande fé, irmãos, vence não apenas barreiras geográficas, mas vence também barreiras religiosas e culturais. E por que culturais? Porque na cultura politeísta não há espaço para a adoração de um Deus único, de um único Deus. Não há espaço para isso. A cultura dos fenícios não permitia cultuar o Deus verdadeiro, nem suplicar o auxílio do Messias, exatamente por não acreditar na sua existência. Então, como buscar alguém no qual não se crê? Ela vence todas essas barreiras. Exatamente por isso, quando Jesus olha para aquela mulher, conhecendo o seu perfil histórico, e como ela chegou ao final daquele diálogo, ele diz: mulher, grande é a tua fé. Portanto, irmãos, a primeira natureza de uma grande fé é essa fé que é caracterizada por enfrentar e vencer barreiras geográficas, culturais e religiosas, com o único objetivo: estar na presença de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que caracteriza a natureza de uma grande fé, é que a grande fé é aquela que é capaz de apresentar os seus problemas familiares ao Senhor na plena convicção de que nada e ninguém mais há que a possa ajudar. É aquela que é capaz de apresentar os seus problemas pessoais, familiares ao Senhor, na plena convicção de que não há nada mais, nem ninguém mais que a possa ajudar. Vamos falar sobre isso. Aquela mulher vai procurar Jesus porque ela tem um problema familiar. E aí nós que somos pais sabemos disso, né? Mexeu com o filho, mexeu com a gente. E a gente é feliz quando o filho é feliz. Quando o filho está feliz, o coração do pai se alegra. O coração da mãe se alegra. Mas se há uma infelicidade, essa infelicidade é da família. Nós não sabemos da história do pai, do marido, a figura dele não aparece no relato bíblico. Aparece um relato de uma mãe que tem um problema familiar e ela não se contém.
Ela percebeu que a sua religiosidade politeísta da Grécia, que dizia respeito a adorar aos ídolos e aos deuses da mitologia grega, não lhe trouxeram nenhum bom resultado. A filha continua endemoniada. Há um problema espiritual seríssimo. Ela vai procurar Jesus, e quando ela chega para Jesus, a primeira coisa que ela fala é: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós não sabemos que demônio era, nós não sabemos que reações aquele demônio manifestava naquela vida, mas pela forma como ela caracteriza a ação demoníaca, ela chama de horrivelmente. Era algo dantesco. E nenhum pai quer ver o seu filho como escravo do pecado, muito menos do diabo, joguete na mão do inimigo. Mas ela não se esconde, ela expõe um problema. Certamente muitos pais poderiam fechar os olhos para isso. Muitos pais poderiam dizer: cada um escolhe o seu caminho, ela deve ter andado com quem não prestou, então agora ela tem que colher as consequências do que ela plantou. Não é o caso desta mãe. Esta mãe, por amor à filha, por amor à família, pela saúde, pela libertação da filha, ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Certamente ela já havia recorrido à sua religião e a outros meios, e o resultado foi absolutamente nada. Mas de alguma maneira aquela mulher ouviu falar de Jesus. De alguma maneira alguém testemunhou para ela sobre Jesus. Então, assim que alguém falou para ela sobre Jesus, ou ela mesma pode ter visto Jesus Cristo ter efetuado algum milagre, quem sabe, a Bíblia não revela, mas quem sabe, ela não estava lá em Genezaré vendo Jesus efetuando curas e veio seguindo Jesus de Genezaré até aquela cidade de Tiro. Só esse homem pode libertar a minha filha. Mas ela não esconde os seus problemas familiares, ela não se cala, ela vence o medo de se expor, de expor a chaga familiar, aquela sua questão particular. Porque isso, irmãos, convenhamos, isso não é simples de falar. Não é simples de você chegar e falar de um problema do seu filho. Não é simples. Mas a grande fé passa por cima disso. Ela não esconde, ela diz exatamente o que ela sente e o que está acontecendo, porque ela crê agora que o poder de Jesus é maior, muito maior do que o seu próprio medo de expor a sua situação. Daí nós aprendemos também, ainda dentro desse segundo aspecto, irmãos, a força de um testemunho. Alguém testemunhou de Jesus para aquela mulher. Ela então agora vai em busca de Jesus. Portanto, irmãos, testemunhe de Jesus. Fale de Jesus, porque alguém pode estar passando um grave problema, um grande problema, e os seus recursos religiosos não serão suficientes para resolver aquele problema. Aquela pessoa, pelo seu testemunho, um dia pode se aproximar de Jesus e alcançar grandes vitórias para a sua família. Testemunhe de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, sobre a natureza de uma grande fé, é que uma grande fé é aquela capaz de enfrentar e vencer as provas de fé que surgem no decorrer da jornada. Ela é capaz de enfrentar e vencer as provas de fé que surgem no decorrer da jornada cristã. Vamos falar sobre isso. Observemos bem, irmãos, se quando aquela mulher se aproxima de Jesus, e Jesus está caminhando, vamos colocar isso na nossa mente, Jesus está caminhando, e aquela mulher está clamando atrás de Jesus e dos seus discípulos. Quando ela fala isto, os seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus, dizem: Senhor, dispensa essa mulher está falando com a gente há muito tempo, está gritando aqui atrás, dispensa. Irmãos, observe bem que ela está enfrentando e vencendo a primeira barreira, que é a barreira dos próprios seguidores de Jesus. Por incrível que isso possa parecer, irmãos, podemos nos tornar empecilhos para que outros se aproximem de Jesus. Olha esse perigo.
Quando nós estamos caminhando para Jesus, irmãos, nós temos que tomar cuidado a ponto de não atrapalhar os outros de se aproximarem de Jesus. Nós temos que manter o canal livre, o canal aberto, para que os outros também se aproximem de Jesus. Jesus não pertence somente a nós. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, ela está importunando o nosso momento de comunhão aqui, Jesus. Dispensa essa mulher. Jesus não é exclusivo dos discípulos. Jesus não é exclusivo desta igreja. Ele não é meu exclusivamente, meu nem seu. Os discípulos ali estavam servindo de barreira. E aquela mulher está vencendo essa barreira. Vamos atentar, irmãos, porque outras pessoas também podem servir de empecilho para que nós nos aproximemos de Jesus. Vamos entender que isso é uma prova, não é uma reprovação, é uma prova de fé. Temos que aprender que as provas existem. Não é porque nós estamos próximos de Jesus que tudo está resolvido, não. Quanto mais nós nos aproximamos, mais barreiras podem existir. Falamos até agora há pouco sobre isso na escola dominical, das barreiras que nos impedem a comunhão com o Senhor. E os irmãos participando responderam: internet atrapalha, o tempo, o cansaço, o serviço, e atrapalha mesmo. Agora, o que falar de discípulos que atrapalham outros? Não deveria existir, mas existe. Esses discípulos precisam também ser corrigidos. Uma outra prova que aquela mulher enfrenta, irmãos, é a aparente demora em conseguir conquistar os seus objetivos. Alguém poderia pensar: mas, reverendo, por que Jesus não curou logo aquela mulher? Ele poderia? Poderia, mas não quis. Havia lições para extrair daquele episódio que os discípulos precisavam aprender, e a igreja de Cristo, nós hoje também. Então, irmãos, aparentemente, de acordo com a nossa necessidade, nós pedimos e parece que a coisa não acontece. Nós clamamos e parece que a resposta não vem. Não é que o Senhor é surdo, não. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir. O que está acontecendo conosco e o que acontece comigo e com você é que essa é mais uma prova de fé que o Senhor está fazendo conosco. Observemos ainda, irmãos, que o próprio diálogo com Jesus poderia ser uma prova de fé, e de fato o é. Por quê? Porque existem muitas pessoas, irmãos, que não querem a comunhão com Jesus, que nem nós falamos agora há pouco na escola bíblica dominical. Há pessoas que se aproximam de Jesus apenas para o fato de Jesus Cristo resolver os problemas dela, depois elas somem. Um exemplo, os 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e os outros 9 só queriam uma cura, foram embora. Não queriam compromisso com Jesus. Poderiam até dizer: olha, Jesus me curou, mas não tem comunhão com Jesus. Não há ligação com o Senhor. Foram beneficiados, alcançados, e poderiam dar um testemunho verdadeiro de um grande milagre que receberam, mas não tinham autoridade para falar de comunhão com Jesus. Irmão, Jesus Cristo quer dialogar conosco, Ele quer que nós ouçamos a sua voz. O Senhor Jesus Cristo quer ouvir o nosso clamor. O diálogo com Jesus, quando você está com o seu problema, quando eu estou com o meu problema, e a gente ora, e parece que Jesus não responde, parece que Ele não nos responde, não é que nós estamos falando para as paredes, não, irmãos. Não é que a nossa oração não subiu, não passou do telhado, não é nada disso. É porque o Senhor quer ouvir sim o nosso clamor. O Senhor quer sim dialogar conosco. Observe bem, Jesus conversou com os discípulos e depois conversou com aquela mulher. Ele quer dialogar. Irmãos, a nossa comunhão com o Senhor não pode servir de empecilho para conquistarmos as bênçãos espirituais para a nossa família. Não, o Senhor quer conversar conosco. Observemos ainda que uma outra aparente barreira, irmãos, era caminhar atrás de Jesus. Nós não sabemos quando começou essa caminhada, não sabemos. Essa caminhada pode ter começado na origem da família dela, da terra natal dela. Essa caminhada poderia ter começado em Genezaré, como eu citei agora há pouco atrás. Nós não sabemos quando começou, e não importa. O que importa é que aquela mulher está caminhando com Jesus. Irmãos, tem muita gente
que quando começa a jornada caminhando com Jesus, em algum momento abandona. Por quê? Porque não consegue o que quer. E na verdade, irmãos, Jesus Cristo quer que nós continuemos caminhando com Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer que desistamos em algum momento da nossa jornada. Ele quer caminhar conosco. Agora Ele quer que nós o sigamos. Ele não deseja que nós ultrapassemos. Ele é o pastor. Ele é o guia. As ovelhas seguem. Ele quer que nós o sigamos. Ele quer caminhar conosco. Como foi que essa mulher se comportou diante dessa prova? Ela se comportou diligentemente. Ela não brigou com os discípulos. Ela não brigou com Jesus. Ela aceitou a caminhada. Ela continuou caminhando. Ela aceitou o diálogo com Jesus. Ela respondeu muito bem ao Senhor Jesus. E ela dá provas que ela não vai voltar para casa sem conquistar aquilo que a levou até Jesus. Ela agiu coerentemente. Irmãos, nas nossas provas de fé, nós devemos aprender com esta mulher, a nos conduzir de forma diligente, e não ficar queixando-se do Senhor. Senhor, eu estou reclamando, clamando, o Senhor não me responde. Senhor, vamos nos comportar diligentemente. Temos muito a aprender, irmãos, com essa mulher grega de origem cirofenícia, uma mulher que dá um grande exemplo de comportamento diante de um grave problema familiar. Jesus deseja, irmãos, que caminhemos mais com Ele, pois é no decorrer da caminhada que o seu poder se manifestará na nossa casa. A quarta e última lição, irmãos, que nós aprendemos sobre a natureza de uma grande fé, é que a grande fé é aquela que é capaz de conquistar grandes vitórias espirituais para a família. Uma grande fé é aquela que é capaz de conquistar grandes vitórias espirituais para a família. Vamos falar sobre isso. Aquela mulher tinha uma filha endemoniada, ela deixa a sua filha em casa e ela vai então partir em busca de uma solução definitiva para a sua situação familiar, né? Ela está disposta a ir atrás de Jesus, aonde Jesus se encontra. Então ela, como nós já aprendemos, ela vence as barreiras geográficas, culturais, espirituais, porque ela tem algo sério e grave na sua família que ela precisa curar. Ela agora, ela tem a convicção, irmãos, de que somente Jesus, a sua religião não é capaz, a sua religiosidade, as suas convicções religiosas, tudo isso caiu por terra. E ela fala, eu só tenho Jesus agora, e eu vou atrás dele. Então ela vence tudo isso e ela vai atrás da cura para a sua filha. A sua filha, irmãos, é o bem mais precioso que aquela mulher possui. Repito, nós não sabemos nada do marido. Não nos importa, ela vai em busca da filha. E como o filho é precioso para nós. Por isso que eu falei agora há pouco, mexeu com o nosso filho, nos atingiu grandemente. É o bem mais precioso que temos. A Bíblia nos fala que herança do Senhor são os filhos. Então os filhos são herança do nosso Deus. Devemos cuidar bem dessa herança. Então essa mulher, ela buscando isso, ela entende que nada é suficiente para essa cura. Nada é suficiente para mudar essa situação, a não ser Jesus. Há uma obra maligna ali, e ela sabe identificar que isso é uma obra maligna. Quando ela se aproxima de Jesus, ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Ela sabe entender que o que aquela filha anda fazendo, e nós não sabemos o que, aquilo não é humano, aquilo é maligno. Ela sabe identificar a gravidade maligna do que está acontecendo com a filha. Aquilo não é comum, aquilo não é natural, aquilo não é humano, aquilo tem origem maligna. Pois bem, depois, irmãos, que ela
dialoga com Jesus, e Jesus diz assim para ela: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela fala assim: mas os cachorrinhos comem migalhas. Observe bem o que aquela mulher está dizendo: Senhor, eu não quero a plenitude do teu poder, apenas as migalhas são suficientes. Olha a lição que nós aprendemos aqui com essa mulher. Veja bem a importância dessa lição. O que essa mulher está nos ensinando, irmãos, é que uma grande fé não anda em busca de grandes obras. Uma grande fé se satisfaz com as migalhas do poder do Senhor. Observemos bem, irmãos, o que essa mulher está nos ensinando é exatamente o contrário do que andam dizendo por aí, que uma grande fé tem que buscar grandes coisas. Essa mulher diz que uma grande fé busca as migalhas, o resto é consequência. Olha que impressionante a lição que essa mulher está nos ensinando nessa noite, irmãos, e é uma lição que dura já há alguns séculos. E Jesus Cristo, com aquele diálogo, percebe a fé daquela mulher, e então Jesus Cristo diz: mulher, que grande fé, grande é a tua fé. Irmãos, Jesus Cristo está apontando o que foi determinante naquele episódio, o que foi determinante para a cura que aquela mulher conquistou para a sua filha: a sua fé, a grande fé demonstrada por aquela mãe. Observemos bem que mesmo no decorrer daquele diálogo, e pode ser para nós muito curto, mas para quem está em angústia, qualquer diálogo torna-se longo quando você está com grande pressa. Aquela mulher, ela permanece próxima de Jesus. Ela não se afasta, ela permanece próxima. E enquanto Jesus vai caminhando, ela permanece caminhando com Jesus. Enquanto Jesus está conversando com ela, ela mantém o seu diálogo com Jesus. Ela não desiste de buscar o Senhor Jesus. Irmãos, uma grande fé é demonstrada desta maneira: conquista vitórias espirituais para a família. Observe bem que a fé não estava na filha endemoniada, mas a fé estava no coração daquela mãe. Por isso é que a Bíblia nos diz, irmãos, que muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Interceda, ore, apresente, insista, persista e não desista. Uma grande fé é aquela capaz de conquistar grandes conquistas, vitórias espirituais para a família. Nossas considerações finais, concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos. No estudo de hoje nós abordamos a natureza de uma grande fé e aprendemos que essa grande fé, ela enfrenta e vence barreiras geográficas, culturais e religiosas para se estar presente com o Senhor Jesus. Aprendemos ainda que ela apresenta os seus problemas familiares para o Senhor Jesus, na plena convicção que nada e ninguém mais há que nos possa ajudar. E vimos ainda, irmãos, que ela enfrenta e vence as provas de fé que surgem no decorrer da vida cristã, e ela é capaz de conquistar grandes vitórias espirituais para a família. Irmãos, a natureza de uma grande fé, irmãos, nos dá grandes conquistas. Eu separei aqui 3 textos com os quais nós iremos encerrar a nossa reflexão na noite de hoje, como é nosso hábito. O primeiro é Salmo 126, versos 5 e 6. Leiamos, irmãos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Caminhar com Jesus nunca foi fácil. Sempre teve grandes empecilhos. Sempre teve. E não se esqueça e não se iluda, às vezes os empecilhos estão bem próximos de Jesus, até com pessoas que se dizem suas seguidoras. Os discípulos tentaram impedir aquela mulher de se aproximar de Jesus. Você tem que aprender a não desistir da caminhada. Prossiga. Está difícil? Prossiga.
Você está chorando? Prossiga. Quem sai andando e chorando enquanto semeia a fé, voltará com júbilo, trazendo as suas conquistas. Aquela mulher voltou para casa, eu acho, com muito mais pressa do que quando ela foi em busca de Jesus. Porque a palavra de Jesus para ela foi: seja feito conforme tu queres, a tua fé. Aquela mulher, pernas para que te quer, mais 40 quilômetros de Jordânia. Chegou em casa, filha curada, louvado seja Deus. Ela chorou. A jornada de ida deve ter sido terrível para aquela mulher. Não desista, prossiga. O segundo texto, irmãos, é Tiago 5,11. Leiamos. Eis que temos por felizes aos que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esse é o nosso Deus. Vamos ter paciência, irmão. Jesus quer que caminhemos mais, vamos caminhar mais. Jesus quer que mantenhamos diálogo com Ele todo dia. Vamos manter esse diálogo, porque o nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia. O nosso Deus, Ele olha para nós e nos dá um exemplo de Jó. Penso que todos aqui já devem conhecer a história de Jó. Um homem que sofreu, e sofreu, e sofreu, e permaneceu fiel durante toda a sua prova. E no final da história, tudo que ele havia perdido, ele ganhou em dobro. A nossa visão, irmão, não deve ser inteiro dobro. Isso é materialismo, isso é fazer negócio com Jesus. Não é isso que fazemos. Jó não foi fiel e obediente porque queria o dobro. Jó não era negociante, ele era fiel. E pela sua fidelidade ele foi abençoado. Então vamos aprender a nos aproximar de Jesus, não querendo fazer negócio. Ó Senhor, estou dando 10, quero 100, hein? Não, isso é fazer negócio com Jesus. A palavra de Deus não nos ensina isso. Jesus não quer negociantes, Ele quer seguidores. Último texto, Tiago 1,12. Leiamos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você deve estar passando alguma situação que tem exigido mais de você. Se é essa a situação na qual você se encontra, o que nós estamos aprendendo hoje com a natureza de uma grande fé é que aquela mulher, mesmo não tendo origem judia, mesmo tendo outras noções de deuses, tendo suas questões religiosas e sociais, algo a levou até Jesus. E ela persistiu até conquistar grandes vitórias espirituais. Se você tem passado por situações assim, a palavra do Senhor é para você nessa noite. É para o meu coração. O Senhor deseja que nós continuemos. Nunca longe dele, mas sempre próximos. Interceda. Ore. Não desista. A jornada não chegou ao fim. Caminhe. Converse. Dialogue. Apresente suas questões ao Senhor. O Senhor saberá, como ninguém, qualificar a sua fé e a minha fé. Que sejamos todos, irmãos, tomados por esta palavra e conquistemos todos esta grande fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.